Seu Calinco! Começamos então traduzindo F1 jornada final de 2023. Como é que é? O outro Pós-férias. pós-férias. Olha, se tava perigoso ou não, não sei. Mas o nosso Ricardinho, eu falo nosso, porque É o nosso. Ricardinho é nosso, né? É do mundo. Ricardinho é do mundo. Ricardinho já passou pela cirurgia, ele bateu o carro. Vamos falar sobre a situação dele, por que que teve esse acidente com o Ricardo. Mas ele já fez essa cirurgia, inclusive o substituto dele vai continuar sendo o substituto dele É verdade. na Itália. Infelizmente para o Ricardo, né, e o substituto dele entrou aí diante dessa infelicidade que o Ricardo passou. A gente vê na imagem o Ricardo já, na primeira imagem, ele saindo do autódromo ali com a tipóia, né, ainda de macacão amarrado na cintura. E já a segunda imagem em Barcelona, onde ele fez essa cirurgia com um cirurgião que me fugiu o nome dele, O mas mesmo do Stroll, né? é o mesmo do Stroll. É. E esse cara faz muitas cirurgias em pilotos de MotoGP, que com uma frequência muito maior do que pilotos de carro, eles se machucam em termos de fraturas, dentre outras coisas, muito mais. Então o Ricardo fez essa cirurgia, graças a Deus não foi nada de grave, vai voltar 100%, só que a previsão para o Ricardo voltar, estão falando entre 4 a 6 semanas. Então a gente está falando aí de um mês a um mês e meio, e nesse período devemos ter mais ou menos umas 3, 4 etapas de Fórmula 1. Então, com certeza, em Monza ele não participa, e devemos ter sim, mais uma vez, a participação de Liam Lawson, que estreou desse jeito aí em função do acidente do Ricardo esse final de semana. Agora nós vamos ver as imagens aqui, né, do acidente do Ricardo e tentar chegar a alguma conclusão que isso aconteceu. Isso vem um pouco de encontro com o que o Seu Calinco falou, que é uma pista perigosa e de fato é perigosa. Por exemplo, essa curva, ela tem alguns problemas e tem alguns diferenciais. Vamos lá. Primeiro, essa curva 3 é uma das curvas que ela é extremamente inclinada, é uma inclinação maior que, entre aspas, é permitido na construção de um autódromo padrão Fórmula 1. E com isso, a parte de cima dessa curva ela é muito mais inclinada do que a parte de baixo, a parte de dentro dessa curva. Tanto é que os pilotos fazem essa curva de uma maneira completamente diferente do que é um traçado normal. Traçado normal o que é? Você entra aberto, passa ali na tangente, que a gente chama, né, que é próximo à parte interna, próximo da zebra, e abre de novo na saída. Essa curva é feita inteira por fora, ninguém faz tangente, por quê? Porque a parte de cima é muito mais inclinada, tem muito mais inclinação do que a parte de dentro, e com isso, mesmo você não fazendo o traçado ideal, você não fazendo a tangente nem nada, mas você consegue carregar uma velocidade muito maior devido a essa inclinação. Então esse é o motivo pelo qual todo mundo faz esse traçado nessa curva 3. Aí alguns problemas que eu vejo. Primeiro, o Ricardo, essa curva vem após uma curva cega. Então o Ricardo chegou ali sem muito tempo para fazer nada. Aí se vocês separarem, olha o que aconteceu ali. O carro do Piastri, que tinha batido alguns segundos antes, o carro do Piastri está ali parado numa parte que é meio colorida. Você vê que o asfalto é azul, tem umas placas de propaganda ali, e o carro do Piastri ali, para mim, parado, já está quase que camuflado ali. Você imagina você num carro 200 por hora ali, com uma visão muito mais limitada do que a gente está tendo aqui vendo uma tela de televisão. E o Ricardo, além de tudo, ele Se não... quiser, Deixa eu ver se melhora. você fica à vontade. Não, tá a mesma coisa. Piorou. E qual que é a situação que o Ricardo se encontrou? O Ricardo não tinha como ir para a parte de dentro porque o carro não consegue descer ali no último minuto, sair dessa linha de cima. O Ricardo também não consegue ir para a parte de fora, numa área de escape, porque não tem área de escape. Então o Ricardo, ele fez a seguinte coisa, ou ele bate no carro parado do Piastri, ou para evitar bater no Piastri, que além de tudo poderia ser muito perigoso para o próprio Piastri, o Ricardo fez a seguinte coisa, ele direcionou o carro dele para a barreira de pneus. E esse é o motivo que ele não teve nem tempo de tirar a mão do volante. Por quê? Para quem acompanha um pouco a Fórmula 1, o automobilismo, sempre quando o piloto vai ter um impacto, principalmente meio de frente ou a 45 graus, como é o caso do Ricardo, antes do impacto o piloto tira a mão do volante. Só que normalmente quando isso acontece, primeiro de tudo o piloto tem um pouco mais de tempo para tirar a mão do volante, e o piloto também faz isso normalmente quando ele já não tem mais o que fazer para salvar o carro, ele solta o volante e espera o impacto. Nesse caso, não, o Ricardo ele conduziu o carro dele para a barreira de proteção, não é que o carro escapou até lá. Então, por isso, ele não soltou o volante, porque se ele solta, talvez ele fosse bater lá no Piastri. Então, nesse momento que ele conduziu e logo depois a gente vê ali com a mão no volante a centímetros da barreira, quando bateu, e principalmente nesse ângulo, por quê? Porque se bate de frente, a roda não está um tranco muito forte no volante. Agora, de lado, que você vê que o pneu bate na barreira de proteção antes mesmo do resto do carro, do bico do carro, por exemplo, aí realmente o tranco no volante é muito grande
e foi grande o suficiente para quebrar aí alguns ossos do metacarpo, que é esse osso aqui, essa parte de cima da mão, e infelizmente o Ricardo ficou fora dessa corrida.